Muito bem, vamos então para o estudo da nossa lição. Estamos chegando ao final de mais um trimestre aqui de estudos das lições da Escola Sabatina, no programa Lição Interativa. Chegamos à lição de número 12, que tem por título Venha, raciocinemos juntos. Esta lição é praticamente uma continuidade da lição que nós estudamos na semana passada, uma lição que falou sobre o antigo concerto. E hoje nós vamos voltar um pouquinho neste antigo concerto, mas vamos falar muito mais do novo concerto, o concerto que Deus quer estabelecer comigo, que Deus quer estabelecer com você. E espero que ao terminarmos essa lição, você possa ter entendido a necessidade de estabelecer esse concerto com Deus o quanto antes. Não é algo para você deixar para amanhã, não é algo para você deixar para daqui a alguns meses ou anos. É algo que precisa ser estabelecido hoje. Precisamos aceitar o convite que essa lição vai apresentar. Precisamos aceitar esse convite hoje, não deixar para amanhã. O verso áureo nós lemos em Isaías capítulo 1, verso 18, onde lemos assim: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eis que se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1, 18. Esse verso nós estaremos considerando ainda aqui no primeiro tópico da lição. Então vamos deixar para fazer os comentários quando ele surgir no nosso estudo. E o pensamento da inspiração: a lei de Deus era a base desse novo concerto, que era simplesmente um mecanismo para harmonizar novamente os homens com a vontade divina, colocando-os onde pudessem obedecer à lei de Deus. Então a lei de Deus, ela é a base, é o sustentáculo. E nós vamos também nos aprofundar sobre essa questão da lei, da obediência, mais à frente na nossa lição. Vamos ao primeiro tópico, os dois concertos. Irmão Eliseu, primeira pergunta: para sermos justificados perante Deus, que tipo de acordo é necessário de nossa parte? Bem, Luisley, aqui é citado o texto de Salmos capítulo 50, versículo 5, onde fala: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Né? Existem dois concertos, né? E nós vamos ver aqui ao longo da lição um que é antigo, ultrapassado, passou, e um novo concerto. Então, nesse concerto antigo, era necessário fazer alguns sacrifícios com cordeiros. Né? Mas neste novo concerto, nós podemos entender que Cristo morreu por nós. Deu a sua vida, sacrifício, né? Deu a sua vida para nos resgatar. Então, Cristo morrendo na cruz do Calvário, Ele está pagando ali o nosso preço, pagando o nosso pecado. Ele está morrendo em nosso lugar. Então, de certa forma, é como se fizéssemos um sacrifício. Embora esse sacrifício feito na cruz, o mérito é de Cristo. Né? Foi Ele que morreu, quem resgatou e deu a sua vida por nós. E compete a nós aceitar esse sacrifício, né? Nos entregar a Ele, né? Reconhecer isso. Né? Exatamente. E já comentando, ou já para comentarmos, né, sobre essa questão de aceitarmos esse sacrifício, para que se firme esse concerto, né, porque aqui faz menção de um concerto com sacrifícios, ou de um acordo que tem por base um sacrifício. O irmão Eliseu já deixou aí a deixa, né? Já ficou a deixa de que é algo que a nossa competência é aceitar. Isso. Mas vamos ver o convite aqui na pergunta mesmo. B. Para assumirmos um acordo como esse, fazermos esse concerto, que atitude devemos ter? Então aqui entra a atitude, entra aquilo que nós devemos realizar, né? Eu acho interessante o texto de Isaías, Luisley, quando ele fala assim, ó, vinde então e arguir-me, diz o Senhor. Né? Em algumas outras traduções diz arrazoemos, né? Ou seja, pensa um pouquinho, analisa aqui um pouquinho. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, nós entendemos que para assumir este acordo, esse compromisso,
É necessário nós termos uma atitude de entrega do nosso coração a Cristo e, ao mesmo tempo, uma conversão. E essa conversão ela acontece mediante o arrependimento. Não? Então, é necessário nos entregarmos a Cristo e nos arrepender dos nossos pecados. E quem pode nos perdoar e nos justificar é Jesus Cristo. Então, Ele limpa a nossa vida, Ele limpa o nosso coração. E ainda que tenhamos pecados, né, que sejamos como escarlata, nos tornarão brancos como a neve, vermelhos como o carmesim, nos tornarão brancos como a lã. Então, para aceitarmos esse sacrifício e podermos assim entrar nesse acordo, é necessário me entregar a Cristo. É necessário eu fazer essa entrega do meu coração a Ele. Então, poderíamos até dizer, né, que o sacrifício exigido de nós hoje em suma, é o sacrifício de Cristo. No entanto, para entrarmos em concerto com Deus, exige esse sacrifício que é a entrega, né? Que é a entrega do coração. Do coração a Deus. Então, a gente precisa tomar a decisão. A gente precisa, o poder da decisão de falar, Senhor, eu quero, eu me entrego, é o ser humano que deve fazer isso. É lógico que Deus nos ajuda e nos orienta até no melhor caminho, né? Deus falou, a melhor escolha é essa. Escolha o certo, né? Eu coloco diante de você a vida e a morte. Então Deus até nos mostra qual a melhor escolha. Mas na hora de decidir, é o ser humano que tem que tomar a decisão. Eu quero me entregar a Cristo e com isso nós somos justificados, perdoados, né? E temos uma nova vida em Cristo, né? Aí nós já vemos a questão do livre-arbítrio, né? Mais à frente na lição vai fazer menção de alguma coisa que se relaciona ao livre-arbítrio. Mas aqui nós já vemos. Porque Deus poderia impor, né, ao ser humano, fazer tudo, impor a ele e purificá-lo sem o ser humano querer. Mas nós temos essa liberdade. E cabe a nós decidirmos, né? Se queremos aceitar esse convite de Deus, onde ele diz, vinde e arrazoemos, vamos aceitar ou não? É uma escolha nossa, né? É uma faculdade que o ser humano tem e ele precisa definir. Agora, vamos à pergunta C. Quais opções de conserto nos são oferecidas? Aqui tem algo interessante, o texto de Hebreus nos esclarece isso, né? No verso 7 diz que se aquela aliança fosse perfeita, qual aliança? Aquela lá que era oferecido sacrifícios de cordeiros. Ou seja, o antigo concerto. O antigo concerto. Então o texto fala, se essa aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Qual outra? A aliança que Cristo fez com nós, o novo concerto, entregando a sua vida na cruz do Calvário. Então, no Antigo Testamento, Deus estava ensinando para o ser humano de forma didática como aconteceria o resgate da humanidade, de que forma o ser humano seria salvo. E ao pecador olhar aquela vítima, que era aquele cordeirinho ensanguentado no altar, ele depositava fé não naquele cordeiro, porque aquele cordeirinho não tinha capacidade de salvar ninguém. Ele depositava fé naquele cordeiro que haveria de vir, que era Jesus Cristo. Então, o pecador, ele era perdoado e justificado já com um pensamento em Cristo que um dia iria morrer para pagar os seus pecados. E aí nós podemos entender que neste novo concerto é nos oferecido uma aliança que diz respeito ao seguinte, porei as minhas leis em suas mentes e as escrevereis em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Chamada nova aliança, no verso 13 diz, chamada nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está pronto para desaparecer. Então, todo aquele sistema de sacrifícios e de cordeiros apontava para um sacrifício perfeito que era Cristo. E hoje, nesta nova aliança, nos é oferecido justamente aceitar esse sacrifício, receber a graça e os méritos de Cristo em nosso favor, e termos a sua lei ou a sua verdade escrita em nosso coração. Ter isso em nossa mente, para que possamos obedecer a Deus cada dia mais com a nossa mente, né, de forma racional, dedicando o nosso ser inteiramente a Ele. Né? Exatamente. Então, a lei já não é mais algo externo, mas agora algo que é internalizado através da operação do Espírito Santo. Muito bem. Então, nesse primeiro tópico, nós estudamos sobre os dois concertos. Nós vimos aquele concerto que era imperfeito, transitório
e que apontava para o segundo. E nós temos o segundo concerto, que conforme nós vimos na lição da semana passada, ele antecede o velho concerto. Na verdade, o velho concerto, ele é velho, mas ele está no meio, porque o que nós chamamos de novo concerto já era um concerto antigo, estabelecido por Deus já desde a antiguidade, e depois, novamente, ele ressurge, né, ou ele é apresentado na figura de novo, sendo confirmado por Cristo na cruz do Calvário. E fica um apelo neste primeiro tópico para que nós aceitemos o convite de Deus, para estabelecermos um concerto com Ele, não em base de sacrifícios de animais, mas em base no sacrifício de Cristo. Mas estabelecer esse concerto não é uma imposição de Deus, depende da nossa aceitação. Uma decisão que eu e você precisamos tomar. E que Deus nos ajude a tomar essa decisão. Amém?